Olá a todos, estamos aqui para mais um vídeo no canal e hoje tratando sobre o tema: os milagres de Jesus, eles serviam apenas para validar o ministério de Jesus? A gente precisa entender que existem hoje muitas controvérsias a respeito da existência dos milagres nos dias atuais. Muitas igrejas afirmam que os milagres são atuais e elas se baseiam em maravilhas e prodígios, e outros negam completamente a existência desse tipo de manifestação. Muitos acreditam, inclusive, numa doutrina chamada de cessacionismo, que deriva de 4 versículos que estão lá em 1 Coríntios 13, de 9 a 12. Vamos à leitura desses versículos. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é completo, o que é em parte será deixado para trás. Quando eu era menino, falava como menino, e pensava como menino, e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos um reflexo como em um espelho, mas um dia veremos face a face. Agora conheço em parte, mas um dia conhecerei plenamente, da mesma forma que sou plenamente conhecido. Tá? Segundo a teoria, que alguns dizem que vem desse versículo, quando chega ao completo, que é exatamente o que o texto está falando, cessa a necessidade de profecias e línguas principalmente, mas isso se aplica também a outros dons maravilhosos. Esse completo, ou esse perfeito em algumas traduções, seria a Bíblia. E uma vez que chegou a Bíblia, então essas coisas ficaram para trás. Tá? Então, não existiria mais a necessidade de dons e milagres, eles são desnecessários. Com o último apóstolo, então, cessam os dons, apesar de não existir um texto claro afirmando isso. Você não vai achar na Bíblia toda nenhum texto dizendo que a partir da morte dos apóstolos não haveriam mais sinais e maravilhas, não haviam mais milagres. Mas essa teoria, baseado também na experiência de que os milagres rarearam, mesmo lá nos relatos dos pais primitivos da igreja, então eles entendem que os milagres seriam desnecessários e com o fim dos apóstolos, eles cessam. Tá? O texto é claro, esse texto que a gente acabou de ler, ele é claro ao falar que línguas e profecias acabarão. Tá? Porém, o que a gente precisa entender é que esse dia ele precisa estar de acordo com o que temos no texto também. Tá? Porém, nesse dia não estaremos mais vendo Deus em espelho, mas face a face. Eu pergunto, mesmo tendo a Bíblia completa, nós podemos afirmar que hoje nós vemos Deus face a face e não por espelho? Não. A referência ela é clara ao mundo vindouro e não à Bíblia, que é infalível e inerrante. Não há problema nenhum com a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia está certa em tudo o que afirma, porém, ela ainda não é a visão completa que nós só teremos quando esse corpo mortal for revestido pelo corpo glorificado. Tá? Para aqueles que morrerem na ressurreição, para aqueles que permanecerem vivos com a transformação para um corpo glorificado. É só nesse momento que nós poderemos ver Deus face a face. Então, uma referência clara, a segunda vida de Jesus e o estabelecimento total do reino. Então, nesse entendimento, a gente não pode entender que línguas e profecias passaram, porque agora nós temos a Bíblia, tá? Porque isso não é um texto claro, inclusive, da Bíblia. Tá? E eu vou falar para vocês que eu acreditei nessa doutrina por cerca de uma semana quando eu era novo convertido. Os textos dessa doutrina, eles questionavam que se Deus ainda curava, por que não ir aos hospitais curar as pessoas? Eu fiz meu trabalho de casa, então, nesse sentido, e coloquei a questão para um amigo mais experiente na fé, que acreditava em cura. E sua resposta me desmontou. É verdade, precisamos de mais fé, ir lá e curar as pessoas. Esse meu amigo, ele não apelou para uma vontade oculta de Deus, mas ele apelou à necessidade de uma fé mais radical por parte da igreja. Houve um fenômeno que é real, os milagres rarearam com o fim da era apostólica. Mas ao invés de colocarmos a culpa em Deus, nós precisamos entender que o ser humano ele foi se afastando da fé e se baseando mais nos seus próprios pensamentos. Tá?
Poucos grupos hoje não creem na manutenção dos dons, mas muitos consideram desnecessários, especialmente em países desenvolvidos. Eu diria que isso tem uma forte influência no positivismo, rejeitando explicações sobrenaturais para os fenômenos do mundo. A questão que fica é: para que servem os dons? Por que Jesus curava? Mateus 8 vai falar que chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Isso está lá em Mateus 8, 16 e 17. E também a gente tem em Mateus 11, 3 a 5, a dizer-lhes: és tu aquele que há de vir ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse-lhes: ide anunciar a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o evangelho. Tá? Alguns vão argumentar aqui que esses milagres seriam a prova de que Jesus era o Messias apenas. Assim como ninguém é Jesus, não é necessário que os milagres permaneçam. Mas será que isso nos permitiria, por exemplo, parar de anunciar o evangelho aos pobres, já que não somos Jesus? Ninguém seria tão ousado ao dizer isso. Bom, talvez alguns até sejam, mas isso é para outro vídeo. A situação do Antigo Testamento identifica Jesus por ele estar fazendo o que o Messias deveria fazer. Não é apenas um cartão de visitas, é um cumprimento pleno de sua missão no mundo. Tá? Da mesma maneira que ele curava, ele anunciava o evangelho. Isso era evidência da sua identidade. Por quê? Porque o Messias faria essas coisas, não simplesmente porque ele quis mostrar um espetáculo espalhafatoso. Ele apenas estava cumprindo aquilo que ele tinha por objetivo fazer. No capítulo 8, Jesus cura para cumprir a profecia que o Messias levou às enfermidades em seu sacrifício. Tá? Em 8, a gente tem a questão das curas como uma revelação, como um cumprimento da profecia de Isaías. Não é simplesmente para mostrar que ele era o Messias, é simplesmente para mostrar que o Messias levou sobre si as enfermidades. Em muitas passagens, Jesus cura pela misericórdia. Com a Sírio-Fenícia, ele curou pelo ato de fé daquela mulher. Jesus mandou os 12 curando, expulsando demônios, mas aí você vai argumentar que eles eram apóstolos. Eles eram os apóstolos. Mas depois ele mandou mais 72. Quantos apóstolos nós temos? Todos esses continuavam curando. Em Atos 6:8, o diácono Estevão, que nunca foi considerado um apóstolo, ele realizava grandes prodígios, sinais e maravilhas. Será que a gente deveria considerá-lo um apóstolo? Os dons não são um cartão de visitas. Os dons são atos de misericórdia de Deus para benefício da humanidade. O único dom em tese individual seriam as línguas, que servem para edificação pessoal, mas mesmo esse dom de edificação pessoal, quando a pessoa estiver edificada, ela vai beneficiar a comunidade também de maneira secundária. Os dons são atos de amor de Deus e não simplesmente um cartão de visitas. A rejeição aos dons, ela não é nova, ela tem origem lá na igreja de Corinto, onde existia um grupo que não gostava deles e tem sua força em uma cultura extremamente racionalista como a nossa. Eu quero te dizer, os milagres são reais, os dons são reais. Se você precisa de uma cura, se você precisa de uma intervenção sobrenatural de Deus, saiba que Ele continua no trabalho de fazer milagres. Muito obrigado, curta o vídeo, compartilhe, você me ajuda.